Tributada seja ao Senhor toda honra, toda glória. Eu quero, primeiramente, cumprimentar o nosso pastor presidente, junto de toda a diretoria, os demais pastores e toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia por bondade. Primeira epístola do apóstolo João. O capítulo é o de número 1, e nós vamos ler o versículo de número 5 ao 7, onde está localizado o tema desta festividade. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1, e o versículo é o de número 5 ao 7. Se puder só me ajudar um pouquinho no retorno, André, por gentileza. Quero aqui louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me concede. Confesso que não estava na minha programação e também não estava na programação dos jovens. Era outra programação. Mas nós servimos a um Deus soberano, cujo a sua vontade, ela é perfeita e agradável. E pela sua vontade, nós estamos aqui hoje para servir os irmãos através da palavra. Louvo a Deus sempre pela vida do nosso pastor, que tem sido um grande apoiador do meu ministério, da minha família, e tem confiado a nós todas as oportunidades. Me sinto honrado, pois Deus me conduziu a este ministério há alguns anos atrás e mudou a realidade do meu ministério e da minha vida. Sou grato a Deus pela vida do Senhor e pela vida de toda a igreja. Louvo a Deus pela vida do diácono irmão Tássio, da irmã Anne, e cumprimentando os dois, eu cumprimento toda a diretoria da Umadepan e toda a Umadepan, e fica aqui também registrado os meus agradecimentos. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1 e o versículo de número 5, eu vou ler na minha versão, está escrito o seguinte: estas coisas vos escrevemos para que a vossa... estou lendo 4. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é a luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Tome teu assento por bondade, pedir ajuda aos nossos irmãos, deixa Deus usar. A igreja do Morada do Sol está aí? Tem um povo aí, se vocês não der glória na mensagem, a gente conversa amanhã lá no escritório. Tá bom? Você tem obrigação de glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que honra, né? É eu poder estar aqui. Confesso que me sinto o menor da casa, diante de tudo que nós já vimos e ouvimos da parte do Senhor. Glorifico a Deus pela vida da missionária, que Deus abençoe e nos trouxe uma poderosa palavra nesta manhã. A nossa cantora, que Deus em Cristo abençoe. Deus falou de diversas formas aos nossos corações até o momento que nós aqui estamos. E eu creio que Deus usa a cada um da forma que Ele bem quer e da maneira que Ele bem quer. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que em 3 anos e meio de ministério, Jesus, Ele chamou muitos discípulos. Esses discípulos, o Senhor capacitou, ensinou e enviou para uma grande missão.
Fato é que na ascensão de Jesus, haviam pelo menos 500 pessoas reunidas, 500 discípulos que ali estavam. Dentre esses discípulos, haviam 70 que ele outrora havia comissionado a uma grande missão, enviando de 2 em 2 a pregar o evangelho a toda a criatura. Além dos 70, ele escolhe para si também 12 apóstolos. Dentre os 12 apóstolos, haviam 3 que eram mais chegados a ele. Dentre os 3, se destaca o apóstolo João. João, ele é conhecido também como o apóstolo amado ou o discípulo do amor. João é aquele que por vezes reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Isso demonstra uma aproximação, isso demonstra o carinho a qual ele sentia pelo nosso Senhor Jesus. João, ele não apenas testemunhou a vida de Cristo, mas João, ele relatou através de palavras a vida de Cristo. João é autor de algumas cartas da Bíblia Sagrada, escritor também do Evangelho de João, das 3 epístolas e da grande revelação do Apocalipse. O apóstolo João é o único apóstolo que morreu por morte natural. É o único apóstolo que não foi morto martirizado como os demais. João, ele desfruta de uma intimidade muito grande com o nosso Salvador. E como um pastor amoroso, João agora ele passa a olhar para a igreja do século a qual ele estava inserido, e ele começa a se preocupar ao ver que algumas coisas estavam sondando a igreja, alguns perigos estavam ameaçando a igreja daquele tempo. É por isso que João ele começa a escrever a sua primeira epístola, ao ver que essas situações estavam ameaçando a igreja. Ele se preocupa, pois esta ameaça não era uma ameaça externa. Esta ameaça, ela não vinha através de perseguição. Esta ameaça, ela não vinha através do Império Romano ao fio da espada. Esta ameaça estava dentro da igreja, estava pairando entre os membros da congregação. Quando João, como um pastor preocupado, ele observa esta situação, João passa a trazer algumas orientações a esta igreja. E o que ameaçava esta igreja, pastor Juliano? O que ameaçava esta igreja eram os falsos ensinadores que adentraram dentro dela, trazendo ensinos perigosíssimos, pois eles afirmavam conhecer a Deus, mas, na verdade, eles distorciam os fundamentos sobre a pessoa de Cristo. Eles negavam a sua divindade, eles negavam o seu nascimento e estavam dentro da igreja, ensinando muitas coisas que ameaçavam a estrutura da casa de Deus e do povo de Deus. Quando João vê isso, João ele traz então um conselho a esta igreja, pois o evangelho que estava sendo pregado é o que conhecemos hoje de evangelho das facilidades. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do evangelho das facilidades, porque é um perigo que sonda também a geração presente. Há um perigo que está sondando os nossos jovens e as nossas igrejas, e esse perigo se chama evangelho da facilidade.
Que evangelho que é esse? É um evangelho sem confronto ao pecado. É um evangelho sem a necessidade de obediência e de submissão. É um evangelho sem compromisso com a comunhão com o nosso Senhor, a comunhão uns com os outros. É um evangelho que tira Cristo do centro e coloca a pessoa humana no centro de todas as coisas. Dentro desse evangelho, a vontade de Cristo já não é mais a prioridade, mas a minha vontade, ela passa a ser a prioridade. João, ao ver isso, ele escreve esta carta, já no fim da sua vida, já no fim da sua carreira. João não é mais um jovem discípulo. João já não é mais um jovem que tem toda a sua força. João está no findar da sua carreira. Passou por muitas perseguições, passou por um exílio, e agora ele está escrevendo esta epístola, experimentado pelo tempo, marcado pela dor, marcado pela perseguição e pelo isolamento a qual ele passou na ilha de Patmos. João escreve essa epístola logo após a sua libertação da ilha de Patmos. João escreve como alguém que atravessou a noite, mas não permitiu que as trevas adentrassem dentro dele. E isso é significativo, porque quando olhamos a primeira epístola de João, nós vamos ver que ele não começa tratando esta epístola acerca dos costumes, acerca das regras, acerca dos problemas. João começa a escrever essa epístola com uma declaração absoluta, inegociável e eterna. João começa dizendo: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Antes de João falar do que nós devemos fazer, antes de João falar dos problemas que estão sondando a igreja, antes de João corrigir as atitudes e estabelecer a sua doutrina, antes de ele estabelecer tudo isso, João resolve falar acerca da natureza desse Deus que nós servimos. João resolve estabelecer a natureza divina do Deus a qual nós servimos. Até porque, quando a identidade de Deus é revelada, o nosso estilo de vida, ele é confrontado. Quando a natureza de Deus é revelada, a maneira com a qual nós estamos levando a nossa vida, ela é confrontada. E ninguém consegue permanecer o mesmo quando a natureza de Deus se revela a nós. Eu nunca vi alguém que já teve um encontro com Deus permanecer da mesma maneira que ele é. Todo aquele que tem um encontro genuíno, verdadeiro, sincero com o nosso Senhor, a sua vida é transformada, a sua vida não permanece mais da mesma maneira. E eu sei que nesta noite há jovens, há homens e mulheres que já foram alcançados por esta grandeza divina e por essa revelação poderosa. Eu digo isso com base bíblica, pois quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que grandes homens que tiveram encontro com o Senhor tiveram a sua vida transformada. Como por exemplo, Isaías, ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, vendo os céus abertos, serafins acima do trono, clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo. A Bíblia diz que Isaías teve um encontro com ele mesmo, quando ele olhou para dentro de si e ele diz: ai de mim, que sou pecador.
Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Todas as vezes que nós nos encontramos com a natureza divina, não tem como nós não olharmos para dentro de nós e vermos uma natureza fragilizada, uma natureza errônea e pecadora. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Moisés, por exemplo, ao subir ao monte, ele tem um encontro com a glória de Deus. E ao descer do monte, ele desce transformado pela glória de Deus, pois a sua face resplandece a glória do Senhor. Ninguém que tem um encontro com ele consegue permanecer da mesma maneira. Jacó teve um encontro com o anjo do Senhor, e a Bíblia diz que daquele encontro Jacó saiu mancando de Peniel. Jacó teve um encontro com Deus, lutou com ele e saiu marcado pela presença do Senhor. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor mudou a direção do apóstolo Paulo. Sabe que Deus está ministrando ao meu coração nesta noite? Enquanto você adora Ele, enquanto você exalta Ele, a natureza divina dEle é manifesta neste lugar, e Ele está mudando direções, Ele está mudando situações, Ele está mudando projetos, Ele está criando eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe o que Ele está dizendo? É que você não vai sair desse congresso da mesma maneira que adentrou. Deus está tendo um encontro contigo, mudando a história, a situação, a direção, e dizendo: eu te levo a uma nova dimensão. Não tem como nós dizermos que tivemos um encontro com Deus e permanecermos da mesma maneira. Infelizmente, alguns que dizem que tiveram uma presença com Deus, mas permanecem do mesmo jeito. Não há mudança, não há transformação, não é possível, porque um encontro verdadeiro com o nosso Senhor, Ele deixa marcas. Quem vê a luz não consegue mais andar em trevas. Quem já foi liberto não consegue mais viver como escravo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Pode passar a luta que for, a prova que for, a dificuldade que for, ele permanece na presença de Deus, porque ele sabe com Deus que ele se encontrou. Só quem já teve um encontro com esse Deus glorifica o seu nome. É por isso que João ele declara que Cristo é a luz e nele não há trevas. Porque luz e trevas não coexistem. Comunhão com Deus exige separação do pecado. E toda a epístola de João, ela nasce fundamentada nesta ideia. A luz aqui é a base da separação. O tema é separados. A luz, ela é a base da separação. Vamos lá. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo de número 1 e versículo de número 1 até o versículo de número 4, a Bíblia nos diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, então ele fez
separação entre a luz e as trevas. A luz aqui, ela é a base da separação. Deus é a própria luz. E luz na Escritura Sagrada representa separação das trevas, santidade absoluta, verdade sem mistura, pureza sem sombra e revelação plena. Perceba que o que João vai escrever é: Deus é a luz. João não diz que Deus é uma luz, porque ser uma luz é uma coisa, ser a luz é totalmente outra. João não diz que Deus é uma luz, mas ele declara com autoridade, dizendo: Deus é a luz. Existe diferença entre ser uma luz e entre ser a luz. Por quê? Porque uma luz, ela pode ser comparada. Uma luz, ela pode ser substituída. Uma luz, ela pode ser apagada. E é por isso que ele não é uma luz entre várias luzes. Deus, ele é a luz absoluta. Ele é a fonte de toda a luz. Ele é a referência para a luz. Ele é o padrão para a luz. Quando João está dizendo que Deus é a luz, ele está afirmando que Deus não participa da luz. Sabe por quê? Porque ele é a própria essência da luz. Sabe o que João está dizendo? João está dizendo que Deus não reflete a luz. Não, Deus, ele emite a luz, porque a luz parte dele. Deus, ele sendo a luz, ele está dizendo que ele não divide esta luz com as trevas. Não há espaço para as trevas quando a luz de Deus resplandece sobre nós. Sabe por quê? Pregadores e cantores que passaram por aqui disseram que cadeias estavam sendo quebradas. Hoje de manhã, pessoas se dilacerando, se machucando, se ferindo, e isso foi quebrado. Sabe por que a cantora disse que correntes estavam sendo quebradas? É porque essa grande luz chamada Deus, ela acendeu sobre as nossas vidas, e toda treva está saindo, tudo aquilo que não provém de Deus está saindo, e essa luz começa a trazer, aleluia, pureza, clareza, iluminação, aleluia. João acrescenta dizendo que nele não há trevas alguma. Em Deus não existe áreas cinzentas. Em Deus não existe sombra no seu caráter. Em Deus não há contradição em sua natureza. Nós precisamos entender que se Ele é a luz, nós não podemos tratá-lo como apenas uma opção. Não, Ele é a única opção que nós temos. Ele não é uma opção entre as demais. Tem gente que pensa que é opcional servir a Deus ou não servir, mas quando nós temos um encontro com a verdadeira luz, nós sabemos que é só na presença dele que desfrutamos da perfeita paz. É só na presença dele que nós desfrutamos dessa graça poderosa que se manifesta no meio da igreja. É só na presença dele. Deus não é uma alternativa entre muitos. Deus não é uma filosofia. Deus não é um complemento para a nossa vida. Ele é o padrão absoluto. Aleluia, aleluia. Ele é o padrão absoluto pelo qual tudo deve ser medido. Tudo passa pelo nosso Deus. Tudo deve ser medido pelo nosso Deus.
E quem anda com Ele não negocia com as trevas. O apóstolo Tiago vai dizer que qualquer um que se constitui amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Mas todo aquele que é inimigo do mundo, ele é amigo de Deus. Porque trevas e luz não dialogam. Quem tem comunhão com ele não flerta com a sombra. Quem tem comunhão com ele entende que não existe um meio termo, uma meia luz, talvez, para quem está diante da verdadeira luz. Ou nós estamos expostos, ou estamos escondidos. Ou estamos na luz, ou estamos em trevas. Deus não é a luz na sua vida, Ele precisa ser a luz da sua vida. Quando você coloca Ele como luz da sua vida, quando Ele é a luz em nós, tudo aquilo que não combina com Ele começa a ser revelado. Até porque a luz, ela revela as imperfeições. A luz revela as nossas imperfeições. Um certo dia eu fui lá no nosso irmão Zé Carlos, lá em Lowell, Massachusetts. Fui lá cortar o cabelo. E quando eu cheguei no salão a qual ele faz o seu trabalho, eu vi que havia um espaço destinado para as mulheres, ao lado direito. Espelho muito grande. E ao redor desse espelho havia muita luz. Os pastores já foram lá, já sabem como é que é. E quando eu me sentei na cadeira, eu fiquei olhando pelo espelho que estava na minha frente, o espaço das mulheres atrás, e eu vi que tinha muita luz. E eu disse: ô Zé Carlos, por que tem tanta luz ali? E ele disse: ô pastor, é porque quando as mulheres vão se maquiar, elas acendem essas luzes, porque a luz mostra toda a imperfeição do rosto. E aí as profissionais conseguem trabalhar maquiando elas e tirando toda a imperfeição. Naquele momento Deus falou comigo de uma forma poderosa. Deus disse: a luz revela as imperfeições, e o que a luz revela precisa ser tratado. O que a luz revela não dá mais para deixar escondido. O que a luz revela, nós precisamos nos posicionar e fazer com que isso seja corrigido. Este congresso não é só mais um congresso. Este congresso é o congresso onde a luz divina está mostrando as nossas imperfeições, porque elas precisam ser tratadas urgentemente. Não tem como nós dizermos que servimos a Deus, que somos de Deus, e permanecermos ainda em trevas. Aqui nasce um princípio de alguém que foi separado. Deus não se adapta ao homem, é o homem que tem que se adaptar a Deus. Às vezes a gente acha que servir a Deus é Deus nos aceitar como nós somos, mas não. É por isso que Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Não é mais da tua maneira, não é mais do teu jeitinho. Agora é negando a sua própria vontade e se submetendo a uma vontade que é maior do que a sua. É por isso que o evangelho não se adapta ao homem, é o homem que precisa se adaptar ao evangelho. Não é Deus que precisa se adaptar a mim. Tem gente que vive pecando e dizendo: não, Deus vai me entender. Até quando você vai criar esse argumento? Vem para a luz, larga esse pecado e vive uma vida em santidade na presença dEle.
João está denunciando aqui uma espiritualidade perigosa. João está dizendo que não tem como ter uma confissão correta com as práticas erradas. Como isso, pastor? Diz que é testemunha de Cristo, mas ainda anda em trevas. Fala de Deus, no nome de Deus, mas vive sem santidade. Usa linguagem espiritual, mas mantém práticas carnais. João não está dizendo que esta pessoa está fraca. João está dizendo que esta pessoa mente. João não alivia. João não tem o meio termo. João não vai dizer, esta pessoa está em processo, né? Como alguns dizem, eu estou em construção. João não diz que a pessoa está em construção. Ele diz que quem anda desta forma e está dizendo que serve a Deus, mente. Não há meio termo. Porque comunhão verdadeira com Deus produz prática, aleluia, separação do pecado. Quem vive na luz, vive, meus irmãos, uma vida diferenciada. Não existe santidade sem renúncia. Não existe, aleluia, luz sem abandono das trevas. Não existe avivamento sem separação. Vivemos em um tempo de extrema dificuldade. Por quê? Porque quando falamos de jovens separados, nós vemos que no contexto que nós estamos, o tema é ótimo, mas no contexto em que nós vivemos, digo a nível mundial, nós vemos muito falar acerca de separação, mas pouco se vê viver de fato a separação. Pouco se vê entender o real significado da separação. E nós precisamos de uma vez por todas entender que ser separado por Deus não é garantia de glória terrena. Tem pessoas que confundem ser separado com Deus com promoção ministerial. Ser separado por Deus não é ser promovido na igreja. Ser separado por Deus não é garantia de glória absoluta. Ao longo da história, nós vamos ver grandes homens que foram separados, mas antes de nós falarmos desses grandes homens, nós precisamos fazer duas perguntas para nós mesmos. O que é ser separado? É a primeira pergunta. O que é ser um jovem separado? O que é ser um obreiro separado? O que é ser um servo separado? Segundo, para que eu sou ou que eu fui separado? É a segunda pergunta que eu tenho que fazer. Porque sem elas eu não entendo o que é separação. Tem pessoas que acham que separação é eu viver glórias terrenas, promoções ministeriais. E ser separado não é isso. Separação não é status. Separação é chamado de Deus. Tem muita gente confundindo separação com status, querendo fama, curtida, like. Mas ser separado não é ser famoso. Ser separado é ser chamado para uma missão. Ser separado não é palco, não. Ser separado é viver uma vida no altar. Ser separado não é show a qual eu me amostro, a qual eu quero aparecer, não. Ser separado é prestar culto ao nosso Deus. Ser separado não é visibilidade. Ser separado é viver uma vida com responsabilidade. Os pastores mais antigos aqui hão de concordar comigo que há uma dificuldade nos nossos dias de encontrarmos pessoas separadas. Porque as pessoas de hoje não querem passar processo.
Elas acham que a separação é o adiantamento do processo. Não, ser separado é entender que eu irei passar por um processo. Um dia desse eu escutei um pastor dizendo que ele estava preocupado, porque ele já estava avançando de idade, e estava preocupado com as futuras gerações, porque quando nós olhamos para a geração presente, nós vemos uma geração que ela não quer ser preparada à separação. Ela quer fama, ela quer palco, ela quer microfone, mas ela não quer passar pelo processo. Pergunta para qualquer pastor desse mais antigo, como que ele chegou aonde ele está? Ele vai dizer: eu passei pelo vale, pelo deserto, pelo processo. Para chegar aonde nós chegamos, há um processo, há um caminho, há uma direção. E nós precisamos entender que não tem como colher sem plantar, governar sem aprender a servir, ensinar sem ser ensinado. Nós precisamos entender que o tempo ele gera maturidade. O tempo ele gera e revela o nosso caráter. O tempo ele mata a soberba que há em nós. É por isso que nós precisamos passar pelo processo. Moisés, por exemplo, no processo de separação, ele ficou 40 anos no deserto. Quando nós olhamos Davi, por exemplo, no processo de separação, passou humilhação dos seus irmãos, dormiu em caverna, enfrentou urso e leão. Quando nós olhamos para José, José foi jogado num poço, foi vendido pelos seus próprios irmãos, enfrentou noites escuras. Então nós precisamos entender que separação ela não encurta o caminho para o processo, mas a separação define o caminho a qual eu preciso passar. Ser separado é viver com a consciência do propósito, mesmo quando ninguém está observando. Ser separado é viver em santidade sem plateia. Ser separado é viver santidade, aleluia. E santidade aqui não é isolamento. Santidade aqui é escolha diária de renúncia, de decisão, de guerra interna vencida todos os dias. Ser separado significa dizer não para as muitas coisas que existem por aí, muitos manjares que são nos oferecidos. É por isso que eu entendo que jovens separados preferem o culto, aleluia, do que a academia. Porque músculos passam, mas a presença de Deus ela permanece. É por isso que eu entendo que jovens separados preferem mais o poder de Deus do que uma balada, porque a balada traz uma alegria momentânea, mas a glória de Deus que se revela, ela é eterna. Jovens separados não andam com playlist de música mundana no celular e depois quer vir para a igreja adorar a Deus, porque a adoração ela não é misturada. Ou você adora ao Deus Santo, ao Deus verdadeiro, ou você está adotando os padrões do mundo. Não dá para alimentar a carne a semana inteira e dizer que eu vivo uma separação, querer chegar na igreja e receber o poder de Deus. Se eu sou separado, eu estou abrindo mão, aleluia, dessas coisas. Um jovem separado, ele é diferente dos demais. Um jovem separado, ele não vive de curtida, de like, mas ele vive da aprovação do céu. Um jovem separado, ele não vive trocando foto íntima pelo WhatsApp, ou postando foto sensual nas redes sociais.
Um jovem separado entende que ele não é vitrine, mas ele é templo do Espírito Santo de Deus. É onde o Espírito Santo se manifesta, é onde ele habita, é onde a sua glória permanece. Jovens separados são aqueles que não sobem rápido demais, até porque eles entenderam, aleluia, que há um processo, há um caminho. Então o jovem separado, ele não sobe da noite para o dia, mas ele entende que é preciso permanecer em pé, aleluia, mesmo quando o tempo passa, quando a moda muda, quando a pressão aumenta, ele precisa estar em pé. E Deus nessa noite está à procura dos separados, aqueles que estão dizendo não ao pecado, aqueles que estão dizendo eu não negocio a minha chamada, eu não negocio a minha fé, eu não trabalho em trevas. Jovens separados que estão dizendo eu estou pronto a me posicionar diante da vontade de Deus. Nessa noite Deus está à procura de alguém que possa dizer: eis-me aqui, Senhor, separa a minha vida, consagra a minha vida, unge a minha vida, santifica a minha vida e faz dela o que o Senhor quiser. Deus nessa noite está à procura de jovens que estão dizendo não ao pecado e estão dizendo: nós queremos viver uma vida cheia da glória do nosso Deus. Jovem separado, ele não negocia com o mundo. Jovens separados, e a separação aqui não quer dizer perfeição. Separação não quer dizer perfeição, mas separação quer dizer que eu entendo a necessidade da graça de Cristo sobre a minha vida. Nós vimos uma representação ontem aqui. 3 jovens que pecaram e não reconheceram a glória de Cristo, mas outros 3 que mesmo errando, eles reconheceram as suas falhas. É por isso que João vai dizer que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Eu não sei como você chegou nesta noite aqui, mas o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração dizendo: Juliano, eu vou reacender a lâmpada que estava apagada. Eu vou começar a mover a estrutura espiritual de alguém. Alguém que já não tinha mais força para orar, para jejuar, para consagrar, para ler a palavra. Deus está dizendo nesta noite: eu estou reacendendo a chama dentro deles. Você vai sair desse congresso inflamado pela glória do Senhor, e a luz que estava apagada, ela vai brilhar. Aonde você pisar a planta do seu pé, alguém vai olhar e vai dizer: ali está um jovem separado, ali está um jovem cheio da presença de Deus, ali está um jovem de testemunho, ali está um jovem que carrega a glória do Senhor. Cadê ele nessa noite, meu Deus? Deixa eu ver se tem 3 jovens aqui cheios da presença. Aleluia, levanta a mão para adorar, porque a glória de Deus que está aqui está reacendendo luzes que estavam apagadas no nosso meio. Deus está à procura de jovens separados. O conceito bíblico de separação no hebraico, perdão, é kadosh. Kadosh não se significa somente
santidade ou o Deus Santo. Kadosh significa separado. Kadosh significa posto à parte. Kadosh significa consagrado. Kadosh significa de uso exclusivo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra Kadosh no contexto bíblico, nós vamos ver, por exemplo, que os utensílios do templo, eles passaram por um Kadosh, ou seja, por uma separação. Não é que os utensílios eram os mais perfeitos, os mais belos, os mais bonitos, mas eles foram separados para uso exclusivo de Deus. E se eu fui separado para uso exclusivo de Deus, eu não posso mais ser usado para as outras coisas. Se Deus te separou para Ele, não tem como você continuar tentando viver em trevas. Se Deus te escolheu para Ele, até quando você vai ficar teimando contra a doutrina desse Deus? Deus já te separou, Deus já te consagrou, Deus já te fez alguém diferente dos demais. Nós aprendemos aqui que ser separados é viver na contramão do mundo. Deus não está dizendo seja diferente somente na aparência, na estética. Deus está dizendo seja diferente no seu comportamento, na sua maneira de ser, na sua maneira, aleluia, de agir. Até porque alguém que troca, meus irmãos, alguém que troca o carnaval para estar dentro da casa de Deus adorando o seu santo nome, ele já entendeu o que é ser separado a Deus. Você não presta mais para o mundo. Alguém um dia disse para mim: pastor, fulano se desviou por causa do carnaval. Eu disse: não, carnaval não desvia a crente. Ele disse: como que não, pastor? Eu disse: carnaval só revela quem já estava desviado. Porque os crentes de verdade estão dentro da casa de Deus, adorando o seu santo nome e exaltando a Ele na beleza da sua santidade. Quem veio para adorar a Deus nessa noite aqui? Aleluia, nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo a jovens separados que preferiram a glória de Deus do que a atração do mundo, a jovens separados que preferiram ser cheio da graça e do poder de Deus do que ser cheio de coisa que não presta. E sabe o que Deus está dizendo como resposta? A minha graça se envolve com você nessa noite. Eu escuto o barulho de algemas se quebrando e eu vejo como se fosse uma garoa que desce aqui nessa remédia céua. Alabão ande que a sobra manto que varrácia. Essa garoa desce e começa a tocar, encher, renovar. Olha aí, olha aí, olha. Quem trouxe glória para dar glória, adore o nome dele. Aleluia. Aleluia. A iniciativa de separar, e eu concluo aqui por causa do horário. A iniciativa de separar, ela nunca vai partir de nós, mas ela sempre vai partir de Deus. Lembra de Jeremias? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Jeremias não se ofereceu. Deus não pediu opinião de Jeremias. Deus determinou o propósito dele antes da sua formação. A separação antecede a função. Chamado, ele vem antes do reconhecimento. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui?
está dizendo: eu te escolhi antes da tua formação. Por algumas vezes eu disse: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu não merecia ser escolhido. Aos 10 anos me afastei da casa de Deus. Com 11 anos comecei a usar drogas. Com 14 anos eu tinha 3 biqueiras no tráfico de drogas. Em um ano eu perdi 13 amigos na guerra do tráfico. A sociedade olhava e dizia: vai morrer, vai ser preso, não presta, é baderneiro. E Deus resolveu me salvar. Me lembro que foi uma semana antes do carnaval. Deus me salvou. E naquela semana eu comecei a enfrentar uma guerra dentro de mim. Eu disse: eu vou deixar esse negócio de ser crente, eu vou viver minha vida do jeito que eu estou vivendo. Só que quando eu entrei dentro do meu quarto, a voz de Deus bradou lá dentro, dizendo: eu te chamei para uma grande obra. Eu era junto com a minha esposa, a gente era só amaziado. Eu chamei ela e eu disse: nós não vamos para o carnaval. Deus falou comigo. Eu disse: nós vamos dobrar os nossos joelhos e se arrepender dos nossos pecados, porque Deus tem uma obra na nossa vida. E eu nunca entendi o porquê que Deus me escolheu. E eu dizia: Senhor, tão falho, tão pecador, tantas coisas erradas que eu fiz. Aí um dia Deus falou para mim: eu escolho quem eu quero, eu faço o que eu quero e do jeito que eu quero. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Eu olhei para você além das tuas imperfeições. Eu olhei para você além das suas limitações, diz o Senhor. Você está dizendo: Senhor, eu não sou, mas Ele brada nesta noite dizendo: mas eu sou na sua vida. Você está dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor está dizendo: mas eu posso e eu consigo fazer por você. Ele está dizendo nesta noite: uma Depan, eu vos escolhi para uma grande obra, e esta obra não depende da sua qualidade ou da sua perfeição. Eu olhei para você além das suas fraquezas. Eu olhei para você e resolvi te usar. Se coloque de pé. Ser um jovem separado é entender que não é sair do mundo, mas é viver no mundo sem pertencer a ele. Até porque o lugar não define quem você é, se a tua vida está em Deus. José estava no Egito, mas o seu coração estava em Deus. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Moisés foi criado num palácio, mas o palácio, aleluia, não era o Deus do seu coração. Neemias servia um Deus pagão, mas o coração dele ardia por Jerusalém. O lugar não define quem você é em Deus. O que define quem você é em Deus é a atitude como você se expressa diante do chamado dele. E ele nessa noite está dizendo: eu te separei
eu te escolhi, eu te santifiquei. Agora, qual é a tua reação ao chamado que Ele te fez? Eu preciso entender que há um preço a ser pago. Há um processo, há um caminho. E Deus está dizendo, entenda, que eu te separei, eu te escolhi, e eu te usarei da maneira que eu quero e do jeito que eu quero. Eu quero orar por você nessa noite. Posso, pastor? Com permissão. Eu quero orar por você nessa noite. E o Senhor, Ele ministra nos meus ouvidos aqui, que Ele quer encher jovens do Espírito Santo nessa noite. Jovens que estão se sentindo tão fracos, tão dependentes. Ele está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor, Ele está te chamando aqui nesta noite. Eu quero orar por você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Eu quero os que não são batizados com o Espírito Santo. Vem aqui no altar, corre aqui. Cantora Gemile, prepara o louvor. Os que não são batizados com o Espírito Santo, corre aqui, corre aqui. Eu sinto uma graça de Deus neste lugar. Eu sinto Deus neste lugar. Só os que não são batizados com o Espírito Santo, corre aqui, corre aqui, corre aqui. O Ramanda Calabachou Rendeg Assurabandagacia. Fique em pé, fique em pé. Nós vamos fazer algo aqui. Os que não são batizados, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Deus vai descer uma glória tão poderosa aqui neste lugar. Aleluia. Que a Umadepã não vai conseguir ficar calada. Delebe anduvramaya sé. Charamayando clofaha sergiondo brianaya sobremende calabau assuriende quevros. Xalombromondo que reprovia nácia. Estão aqui os que não são batizados. Agora eu quero só os jovens da Umadepã que já são cheios até o tutano. Cadê eles? Cadê o jovem cheio até o tutano aí? Eu quero que vocês venham aqui, faça dupla. De 2 em 2, pegue alguém que não é batizado aqui em nome de Jesus. Eu acredito na unção compartilhada. Aramaia sergiandu vramlaia soria. Cadê o jovem cheio da Umadepã? Corre para cá. Corre para cá, corre para cá, corre para cá. A cantora vai cantar, você vai abraçar alguém aí, ou pegar na mão de alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Você vai orar por ele nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Elevanda caio sobre o mundo aquela séria. Há cadeias espirituais quebrando, e o Senhor ministra no meu coração: a minha glória vai descer sobre este lugar. Eu vou contar até 3 e a presença de Deus se manifesta no meio da Umadepã. Se há jovens separados aqui, eles serão renovados pela glória de Deus. Eu conto 1. Deus está à procura de jovens com um coração na obra, dispostos a cumprir a sua vontade. Eu conto 2. Deus está separando homens e mulheres para serem a diferença no mundo indiferente. Eu conto 3. A glória de Deus começa a envolver a Umadepã. Alabaia sergia novraça. Começa a ser renovado aí, vai. Comece a receber de Deus, vai. Como alaia e eu o sacrifício.
Deus proveu. Os jovens cheios do Espírito Santo, vem, aperta mais aqui vocês. Vem mais, vocês que estão aqui na frente do altar, vem mais para frente. Os jovens cheios do Espírito Santo, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Você vai orar por esses jovens aqui, e a unção que está na sua vida vai começar a encher eles do Espírito Santo. Deus começa a visitar jovens separados nessa noite. Deus começa a encher e renovar aqueles que já não falavam mais em línguas. Deus começa a batizar com o Espírito Santo. Olha aí, olha aí, olha aí. É pomandagantoro flamanterra mandará. É Deus proveu o Espírito. Deus já está batizando com o Espírito Santo. Já batizou o primeiro. Deus, comece a receber línguas de fogo. Comece a receber o poder de Deus que desce. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Comece a ser cheio. 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 Derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche. Que glória é essa, Jesus? Deus vai levantar profetas no meio da Umadepã. Se Deus te der uma profecia, não te cala. Deus está te separando nessa noite. Ele quer te usar. Olha aí, olha aí. Repromantai a surga norabrácia. Nayadereca chorofa. Derrama, derrama. Oramante, derrama. Comece a ser cheio. Há poder no nome de Jesus. Olha aí. E Ele vai quebrar. Há poder no nome de Jesus. Ele vai quebrar todo o medo, toda a incerteza, toda dúvida, de Jesus. Tudo que está travado no ambiente espiritual, Ele começa a quebrar agora. E Ele começa a te encher na unção do Espírito. Ele começa a te encher na graça do Senhor. Ele começa a te batizar agora. Baia Sérvia. Já tem uma segunda batismo. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Já tem jovens sendo batizados pelo poder de Deus. Quebrando. Ouço cadeias 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 quebrando. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai,
Adonai se manifestará. Jireh, Rafa, Jireh, Adonai se manifestará. Ah, Senhor, aqui está essa juventude diante do altar. Jovens que foram separados, Senhor, e eles já não servem mais para o mundo que está lá fora. Entendendo isso, Senhor, eles trocaram os prazeres carnais pelos espirituais, e estão diante desse altar rendido aos teus pés e diante da sua glória. A mesma glória que nos envolveu ontem, nos envolveu hoje de manhã e nos envolve neste momento. Da galeria ao altar, das portas ao altar, esta glória, meu Deus, ela paira nesse ambiente. E todo aquele sensível ao teu espírito já sentiu esta glória e está sendo renovada por ela agora. Pai, olha para esses jovens, enche eles de sabedoria, de graça e de poder, e usa eles, Senhor, de uma forma sobrenatural em tuas mãos. Assim como o Senhor, ó Pai, já escolheu muitos, o Senhor continua escolhendo e separando, Senhor, esses jovens para uma grande obra. Eu sei que daqui sairão futuros missionários, pregadores, pastores, porque é o Senhor, ó Deus, quem separa e quem envia para uma grande obra. O Raman Cherebli Anogiasa Neo Indurio Mondo Kaman Cheremaya So Nayandara Mancho Romande Kemandere Pau Assiriondo Fa Shawe Procande que Siriondo Froman Cheriando Ribaias Naya Calabawasi Romondo Calabanto que Vandasi Neia Séria Soria Maia Neia Candoro Brahmas Libriondoro Brahmanda Calabaya Séria Barabasobe Paparabasobe Barabasobe O demônio se levantou contra esta festa. Satanás planejou destruir isso aqui. Satanás não queria isso aqui, mas assim diz o Senhor. Eu posso em cada um de vocês aqui. Vocês são vocês que vão incomodar o inferno. São vocês que vão fazer as coisas grandes que eu vou fazer. São vocês que vão envergonhar Satanás. Satanás perdeu essa guerra hoje. Hoje ele perdeu essa guerra. São vocês. São vocês. São vocês. São vocês. Na galeria, aqui embaixo. São vocês. São vocês. São vocês. Séria. Cadê a geração que tem lenha para queimar? Abre a sua boca e adora, porque Deus te separou para esse tempo. Glória a Ele.